Que o Senhor traga cura sobre ti, em nome de Jesus. Recebe a cura. Em nome de Jesus. Recebe a cura, viu? Toca ela, Espírito Santo. Aonde tem a dor agora, vem com a tua cura, Senhor. Tu já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Tira dela toda a dor agora, Senhor. Restaura a coluna dela, Senhor. Alinha toda a coluna dela, Senhor. Em nome de Jesus. Até o final desse culto ela já vai estar curada e sem dor. Para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Então o nome da nossa administração é Águas Purificadoras. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Ezequiel, capítulo 47. Falar sobre águas é falar sobre o mover de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ler? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. As águas que saíam do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltando para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que é para o lado leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água, que o batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais de peixe, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Esse texto, ele é um texto muito profético, né? E eu digo, eu tenho assim meio que essa veia profética, né? Muitas coisas que acontecem na minha vida, eu consigo perceber Deus de um jardim, Deus de um carro, Deus de uma pessoa que falou. Eu consigo perceber o movimento de Deus na minha vida, sobre a igreja. E esse texto aqui, ele é muito profético, porque ele vai falar de coisas celestiais que vão passar por Cristo, né? Indo até a Nova Jerusalém, de onde, do trono de Deus, flui um rio e corre por essa cidade.
Se você olhar Apocalipse 22, vai falar de um rio que corre debaixo do trono de Deus. E eu quero falar um pouquinho também sobre Ezequiel. Na verdade, quem foi Ezequiel? Quem era Ezequiel? Ezequiel, ele era um sacerdote que viveu entre os judeus cativos, levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor veio, levou o pessoal judeu cativo e Ezequiel acabou indo junto. E por que Deus levou Ezequiel? Se Ezequiel era um sacerdote, ele tinha que estar no templo, aonde era o seu lugar. Por que Deus permitiu que Ezequiel fosse levado junto cativo com os povos judeus pelo rei Nabucodonosor? Porque lá o profeta, o sacerdote, na verdade, Ezequiel, ele foi usado como profeta. Foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. E o nome Ezequiel significa Deus fortalece ou Deus torna forte. E esse livro de Ezequiel, se você ler ele é um livro que ele vai trazer, ao mesmo tempo que fala de destruição, ao mesmo tempo vai falar de construção, desconstruindo, arrancando para construir. Amém? Para plantar de novo. Então isso traz sempre uma mensagem de esperança, de renovo, aonde o Senhor daria para eles um novo coração, um novo espírito. Onde fala também que todo aquele que se arrepende da sua iniquidade pode receber amor, perdão e misericórdia do Senhor. Amém? Então só para vocês saberem quem era o Ezequiel. Ele era um sacerdote que servia no templo, mas que foi levado quando o rei Nabucodonosor levou os judeus para o exílio. Ele foi levado junto, mas ele foi levado com um propósito, porque lá ele se tornou um profeta. Deus usou ele como um profeta. Amém? Por que esse livro aqui também, né? Por que Ezequiel, ele é tão profético? Porque todo o Antigo Testamento, ele é uma sombra do que haveria de ser o novo, do que haveria de acontecer no Novo Testamento. E Ezequiel, ele foi levantado para profetizar no pior momento de Israel, assim como Jesus, que foi levantado no pior momento, onde a religião havia se corrompido de uma forma muito grande. Então, no pior momento, né, que Israel estava passando, Ezequiel, ele foi levado para profetizar. Assim como Jesus, a religião tinha se corrompido ao extremo, e Jesus ali foi usado. A minha pergunta é: você tem profetizado nos piores momentos da sua vida? Porque o Senhor te levantou como profeta. Um profeta, nem todos são profetas, amém? Mas todos nós podemos profetizar. Se você está passando por um momento bem difícil, você não pode ser osso, você tem que ser profeta nesse vale. E você tem que profetizar. Não é para você murmurar. Ezequiel não murmurou, Ezequiel não reclamou. Ezequiel ainda perdeu a sua esposa, e ele não podia nem lamentar. Deus falou para ele: tu vai perder a tua esposa, ela vai morrer, e tu não vai nem lamentar. Tu não vai lamentar pela perda dela. Porque o que estou fazendo com você, Ezequiel, é sombras do que eu vou fazer com o povo de Israel. E ali, mesmo em meio ao luto, mesmo ele sendo levado com o povo judeu lá para o cativeiro, ele pegou e Deus levantou ele como profeta, trazendo esperança, renovo. Amém? Então, nos momentos difíceis, nós temos que ser profeta. Então, nos piores momentos, o que Deus estava fazendo com Ezequiel? Deus estava mostrando: Ezequiel, a situação está assim, mas tu vai profetizar assim. Porque quando tu começar a profetizar, Ezequiel, eu vou estar mostrando um novo tempo que está chegando para eles. Às vezes,
Deus nos estica assim, tudo que dá e que não dá. Deus esmaga tudo que dá e o que não dá. E a gente, na nossa limitação humana, a gente pensa, Deus, acabou. Que dor maior eu vou sentir, o que é isso? Onde é que está Deus? Aí a gente tem que pegar e dizer, não, mas eu não tenho que olhar com os olhos da minha alma, eu tenho que olhar com os olhos da fé. O que Deus está fazendo? Deus agora está me esticando, Ele está amassando, Ele está moendo, está tirando o melhor de mim, que é para no momento difícil eu adorar, eu profetizar. Por quê? Porque Deus lá na frente tem algo maior e melhor para mim e para você. Mas se nós não tivermos estrutura, tudo vai cair. Você consegue entender o que eu quero dizer? E nós estamos vivendo novamente um tempo de transição. Por isso, dia 8 de abril, por isso o eclipse, novamente estamos transicionando. Deus novamente está fazendo algo novo sobre a terra. Amém? Deus está trazendo algo novo, um novo tempo. E o que Ele vai fazer nunca aconteceu antes. Então preste atenção. Amém? Continuando. Estava todo mundo acostumado com o templo, com a ideia de construção humana. Templos. Mas Jesus, Ele disse: eu não vou habitar em templos construídos por mãos humanas. Agora o templo somos eu e você. Por isso que ele é você já vai entender um pouco mais. Por isso que ele é um texto profético. Tudo ali em Ezequiel ele é profético. Estava todo mundo acostumado com o templo. Amém? Mas Deus destruiu aquele templo. E agora é Deus falando: eu não vou mais habitar em templos feitos por mãos agora. Eu vou habitar em você. Diga: eu sou o templo do Senhor. Ezequiel começou a olhar, né? Tudo aquilo ali que Deus estava mostrando para ele, ficou encantado. E Deus pede a Ezequiel: agora tu dá uma volta. Então eu vou agora tu dá uma volta em todo esse ambiente aqui, Ezequiel, né? E ele começou a perceber que debaixo do altar do templo tinha um córrego de águas. Era só um córrego, era só um riachinho ali de água. Mas que ele saía debaixo da porta e ele ia para fora. Aquela água que corria não ficava só ali no templo. Ela passava por debaixo da porta. Preste atenção nessa palavra. Porta. Ela passava por debaixo da porta e ela ia para fora. Por quê? Deus estava querendo sinalizar: eu não vou ficar só aqui aonde tem sede e fome da minha presença. Eu quero ir lá para fora para trazer cura, para levar cura para as vidas, cura para as famílias. E ele falava: tu tá vendo, Ezequiel? Tu tá vendo isso, filho do homem? Qual é a visão que você está tendo hoje? E aí o anjo aparece para Ezequiel. O anjo apareceu, né? Algumas traduções vai estar 500 metros, outras traduções vão estar 500 côvados. 500 côvados vai ser 1000 metros. Amém? E esses 4 estágios que nós vamos ver, 1000, 1000 e 1000, né? E depois não dava mais. Esses 4 estágios falam de mim e de você. Fala de processos na minha vida e na sua vida. O primeiro 1000 côvados ali que ele mediu era o ponto partida, o ponto de início, o começo de um processo. Processo de quê, apóstola? Processo de morte e ressurreição, morte e ressurreição. Morre o velho homem, nasce o velho homem. Morre o velho homem, nasce o velho homem. São processos na minha vida e na sua vida, porque tudo é um processo.
Como eu falei aqui na quinta-feira, você não nasceu andando, você não nasceu falando, você não nasceu com dente, você não nasceu com cabelo. Tudo foi um processo na sua vida. E assim também a nossa vida com Deus, ela é um processo. Então, esse primeiro 1000 côvados que ele está medindo ali, que ele entra, né? E outra coisa, preste atenção. Não é o rio que vem até Ezequiel. É Ezequiel que vai até o rio. O Senhor mostra, chama ele e ele vai. Não é o rio que vem. Diga, não é o rio que vem. É ele que vai. Amém? Esse primeiro processo é o quê? É só os pés ali que molhou. Era água só até o tornozelo. Molhou só os pés. Perdão, nova vida, novo caminhar, pouca profundidade na obra, pouco entendimento da revelação, ainda muita liberdade nos movimentos. O servo ainda se submete à sua própria vontade, ao seu querer. O perigo de voltar atrás, não quero, ainda é eminente. Pode escolher, eu quero Jesus, não, mas eu não quero Jesus, agora eu quero outra religião. E apesar que Jesus não é religião, Jesus é relacionamento, amém? Mas quero ir para outro lugar. E não há uma verdadeira disposição ainda em servir a Deus. Então esse é o primeiro, eu estou falando de mim e de você, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que é os primeiros 1000 côvados ali, os primeiros 1000 metros? Isso aqui vai ser um processo da morte do velho homem e o nascimento da nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então ele faz o profeta passar pelos primeiros 500 metros. Um processo de regeneração. O que é regeneração? Revivificar, recuperar ação moral ou espiritual. Até aqui, é eu e você que se governamos ainda. A gente vive de acordo com a nossa vontade. Mas não é para ser assim para sempre. Por isso que a gente vai passar por um processo. Até a gente não ser mais conduzido pelas nossas vontades, pelos nossos querer, mas sim pelo Espírito Santo. Ele é que tem que nos conduzir. Amém? Porque quando nós somos conduzidos pelo Espírito, que nós vamos entrando no rio. Conforme nós vamos entrando e sendo conduzido pelo Espírito, Ele vai mostrar qual é o propósito de Deus na tua vida. Ele vai te mostrar. Esse é o teu propósito. Amém? Então ele vai lá e mede mais 1000 côvados. E agora já não era mais no tornozelo. Agora já era no seu joelho, já era o segundo estágio. E o que significa, né, o segundo estágio? Você notou uma coisa? Você percebeu que Deus não falou assim para ele, agora tu mergulha no rio. Até porque começou com um córrego. Depois ele foi aumentando. Deus não falou para ele, tá, mergulha aí, te atira aí já e vamos. Não. Foi passo a passo. E o que é a água nos joelhos? O servo começa a se aprofundar na obra. Começa a aprender a ser humilde. Começa a entender melhor as revelações. Passa a entender a necessidade de uma vida de oração. Já começa a orar. Entende que oração é alimento, que oração é sobrevivência espiritual. Começa a orar na igreja durante os cultos. Já não tem mais tanta liberdade de movimento. Vai tomando aquela consciência, opa, não é a minha vontade, não é o meu querer. O Espírito Santo já começa a ter um domínio sobre a vida daquela pessoa. Amém? Então, tornozelo, Deus te chama,
Mas você ainda que tem total controle sobre a sua vida. O Senhor ainda não é Senhor sobre a sua vida. Mas Ele vai te chamando. Vem mais, né? Vem mais. E Ele nos convence aí. E Ele nos convence, né? E Ele não te leva, mas Ele te ajuda a passar. Pode vir. Eu vou te ajudando. Aí o anjo vai lá, né? Agora as águas já estão no joelho. Epa, a coisa já está ficando mais estranha, diferente. Por quê? Porque aqui já é no joelho, você já não caminha, né? Como eu falei, você já o controle já não é mais todo seu. Você já está começando a passar por uma transformação. Aos poucos, você está nascendo em Cristo Jesus. Você está se tornando a nova criatura. E agora Ele mede mais 1000 côvados. E as águas agora vai na cintura. Vai nos lombos. Elas já estão mais profundas. E o que isso quer dizer na minha vida e na sua vida? Quer dizer, o coração é envolvido pela obra. Já começou a amadurecer espiritualmente. Os sentimentos e as vontades já são entregues totalmente ao Senhor. O servo já entende a sua responsabilidade e toma a sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Suporta as lutas e as provações na caminhada. O sol está escaldante. A luta não está fácil. O deserto está difícil. Mas você já está na água na cintura. Já está com as águas nos lombos. Você já não desiste. Você não volta para trás. Você olha para frente. Independente do que acontecer. Né? Acho que é Jeremias. Tem como botar aqui no telão para mim Jeremias 17, 7? Como a sua vontade já está entregue ao Senhor, as águas já estão na cintura, a sua vontade já está entregue ao Senhor. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pode continuar. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, quer dizer a prova, a luta, o deserto, a adversidade. Ele já não receia. Ele é uma árvore. E lembre-se, ali ele vai falar de árvore. Lembre-se que a Bíblia fala que nós somos como árvores. Então vamos continuar. Receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. Tá um calor escaldante. A luta tá difícil, mas as suas folhas continuam verdes. Elas não murcham. Elas continuam verdes. E no ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. A água já está na cintura, já amadureceu espiritualmente, já tem entendimento maior da revelação. Eu posso estar num calor escaldante, mas eu não vou deixar que as minhas folhas se murchem. E eu não vou deixar de dar frutos que vai alimentar outras pessoas. Porque eu estou plantado junto às águas. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Amém? Continua, eu quero ver se tem mais. Não, é até ali mesmo. Aí já passa para outra coisa. Então vocês conseguiram entender? O terceiro estágio suporta as lutas e provações da caminhada. E agora, né, e sabe o que eu entendo? Que a gente passa o primeiro estágio, o segundo estágio, o terceiro estágio. E tudo isso é um processo onde vamos amadurecendo, crescendo. E não há como amadurecer sem dor.
todo amadurecimento vai ser através de sofrimento. Para a gente amadurecer, a gente tem que sofrer, né? Como diz um ditado aí fora, a vida judia, mas a vida também ensina. A dor ensina a gemer, são os ditados que tem e eles são verdadeiros. Então, para amadurecer, para crescer, sabe, a gente vai ter que sofrer. Mas a gente tem que sofrer com Cristo, amém? Porque Ele vai nos ajudando a passar por todo sofrimento. E tudo que Deus permitir você passar, que vai trazer dor, sofrimento, é porque Deus quer fazer de mim e de você uma testemunha. A pessoa que viveu. Você vai poder profetizar na vida de outras pessoas porque você viveu, porque você profetizou na sua própria vida, no seu próprio vale, na sua própria dor, no seu próprio sofrimento. Você profetizou, você foi profeta. E isso vai te dar autoridade para você testemunhar e profetizar na vida de outras pessoas. Ezequiel foi uma testemunha de todo o sofrimento, de todo o exílio na Babilônia. E ele começou a profetizar. Você não vai profetizar só de alguma coisa que você ouviu. Deus permitiu ele passar, para que quando ele profetizasse, ele tinha autoridade naquilo que ele estivesse falando, legitimidade naquilo que ele estivesse falando. E é por isso, nada, quando nós estamos em Cristo Jesus, nada na minha vida e na sua vida vai ser só por ser. Não vai ser por coincidência. Tudo vai ser uma cristocidência na nossa vida. Amém? E Ele faz isso para você poder profetizar, porque é algo que você experimentou, que você passou. E então você pode profetizar. E lembre-se, água no tornozelo, água no joelho, água na cintura, você já está 90% da transformação. Tem mais agora do homem em Cristo, da mulher em Cristo, do que o homem, né, carnal, controlado pelas suas próprias emoções, sentimentos e vontade. O processo de regeneração já está quase terminando, mas ainda falta um pouquinho. Amém? E ele mede mais 1000 côvados, que é o último estágio, que eu quero ler com você lá no versos 5. Vamos ler lá. Mediu mais 500, mas agora era um rio. Você viu que deixou de ser um córrego, um riacho, para se tornar um rio. Agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. E era tão profundo que só se podia atravessar a nado. O que é esse último estágio na minha vida e na sua vida? O servo é totalmente envolvido e submerge no rio. É nesta fase que o velho homem é mortificado. É mortificado. Toda a sua vida agora é conduzida pela correnteza do rio. Todo o seu ser está nas mãos do Senhor, até mesmo a sua razão. Você não quer mais a razão, você quer a paz. Ele perde a liberdade de movimento e não pode mais fazer o que quer. Aí você não faz mais o que você quer. Aí você faz como Jesus no Getsemane. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Esse é o quarto estágio. Você é totalmente rendido. Você entende que o seu direito é de ter direito nenhum. Você entende que você está aqui para fazer a vontade de Deus. Você entende que agora você é controlado, dominado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E aí Deus fala: viu, filho do homem? Até aqui você veio.
Até a água na cintura você veio. Eu fui mostrando e você foi andando. Agora você chegou num lugar onde você não consegue mais. E isso é Deus levando eu e você a um lugar onde, se nós não mergulharmos no rio de Deus, se nós não confiarmos totalmente em Deus, se nós não nos entregarmos totalmente a Ele, se nós quisermos ainda fazer alguma coisa do nosso jeito, como a gente acha que tem que ser, aqui não tem mais eu acho, eu penso, eu quero. Aqui não tem mais a sua opinião, a minha opinião. Aqui só tem a vontade de Deus. É o que Ele fala. O quarto estágio é esse. E Deus quer levar todos nós a esse quarto estágio. Deus quer levar. Apóstola, Ele quer que eu entre no rio, eu não sei nadar. Não tem problema. Ele não vai te deixar morrer. Ele não vai te deixar perecer. Você pode, sem saber nadar, você pode ainda entrar de olhos fechados. Eu sei. Viver na dependência de Deus é viver perigosamente. Mas é preciso acreditar e confiar. E é onde a gente vive as maiores experiências da gente. Eu não estou vendo, mas pode confiar. Ele está ali. Ele vai te guiar. Ele vai te ajudar. Amém? E todo esse processo que nós vamos passando, o tornozelo, o joelho, a cintura, você vai olhando para trás e aquele velho templo vai sendo destruído. Aquele velho padrão vai sendo destruído. E você vai vendo o Senhor te reconstruindo, te regenerando. Espírito Santo de Deus. E se Ele mandar eu largar o meu emprego? Pode confiar. Jeová Jireh, Ele é o Deus provedor. Ele não vai deixar faltar sobre a sua vida. Amém? E então o Senhor pega, né, Ele e conduz e fala, agora é só a nado. Mergulha. Quando Ele fala assim, mergulha, Ele estava dizendo assim, agora é um momento diferente. É um momento profético sobre a tua vida, Ezequiel. É um momento profético sobre a tua vida, Renata. É um momento profético sobre a vida de vocês, igreja. Mergulha, confia, acredita e descansa no Senhor. Amém? E ele via aquele rio crescendo. Ele viu, era só um córrego, mas se tornou um grande rio. Você consegue ver? Você consegue ver isso na sua vida? Você consegue ver que você era só um córrego? E que agora o Senhor quer te fazer um rio para onde você for, você levar cura? Você era só um riacho. Mas o Senhor, Ele quer te transformar num rio. E por onde o rio passar, Ele vai levar vida. E vai levar vida de Deus. Jesus, Ele tem cura para todos nós. Mas entra no rio. Se você entrar nesse rio, lá você vai achar cura para a sua alma. E você vai achar renovo para a sua vida. A gente viu ali, lá no versos 9, quando fala, na minha Bíblia fala de água salgada. Mas ali está falando do mar morto. No mar morto não há vida. Nenhum peixe. Ele tem tantas substâncias tóxicas que nenhum animal consegue sobreviver.
Por isso que ele é chamado de mar morto. Nenhum peixe consegue sobreviver. Mas aquele rio, ele ia passando. E ele ia transformando a morte em vida. Ele ia transformando a morte em vida. Amém? Tudo por onde aquele rio passava, em cada canto daquele mar morto, ali ele transformava a morte em vida. Abra suas Bíblias comigo no livro de João. Vocês conseguiram entender os processos da nossa vida? Livro de João, capítulo 19. Versos 33. Quem achou, diga amém. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. E logo saiu sangue e água. São as mesmas águas que Ezequiel estava tendo na sua visão. Quando transpassaram Jesus, o que foi que saiu de Jesus? Sangue e água. Por isso, o Antigo Testamento é sombra de tudo que haveria de vir. Esse rio que você tem que mergulhar, esse rio se chama Jesus. A água que saiu aqui dele eram as mesmas águas que Ezequiel estava tendo a visão. Uma das formas de Jesus se apresentar para mim e para você é porta. É porta. O que foi que Ezequiel viu? Águas que saíam do trono e passavam debaixo da porta. Águas estavam fluindo da porta. Da porta para fora. Debaixo de Jesus tinha soldados. E os soldados receberam daquela água. E água na Bíblia é vida. Água na Bíblia é um mover de Deus. E o Senhor quer mover hoje aqui nesse lugar. O Senhor quer mover aqui nesse lugar. Quando eles saíram do Egito, o Senhor abriu um caminho no meio do mar, água. Quando eles tinham que entrar na terra prometida, o Senhor abriu um caminho no mar, no rio Jordão. Água, vida, mover, milagre, transformação, cura, restauração, libertação. Você está recebendo tudo isso aí no seu espírito? Amém? São as mesmas águas que saíam daquele templo. E por onde aquelas águas passassem, elas levariam cura. A mesma água que fluiu de Jesus, ela vai trazer cura sobre as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Se você simplesmente fizer como Ezequiel, se você entrar em direção ao rio, não é o rio que vai avançar sobre você, é você que tem que ir em direção ao rio. Você tem que ir em direção. Então, essas águas saíram do lado de Jesus. Quando ele foi transpassado, saiu sangue. Sangue, o que era aquele sangue? É o sangue mostrando a nova aliança. E sangue também é vida. E através do sangue de Jesus, nós também somos curados. Por onde o rio passar,
tudo Ele vai transformar. E se houver morte, Ele vai trazer vida. Agora, volta lá em Ezequiel de novo. Lá no versículo 12. Lá em Ezequiel, volta em Ezequiel 47. Ezequiel 47, versículo 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo o mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Você está crendo nisso que está sendo ministrado aqui nessa noite? Você consegue crer? Volta lá no João. Volta lá no João 19. Não, vou ler. Deixa eu ver. João 7. João 7. No João 7, versos 37. No último e mais importante dia da festa, que era a festa de Pentecoste, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim? Você crê no Senhor? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão os rios de águas vivas. Se você crê, do seu interior, bota a mão assim e declare comigo: do meu interior vai fluir rios de águas vivas. Eu vou alimentar outras pessoas e eu vou levar cura a outras vidas. E aonde tiver um galho seco, ele vai começar a brotar. A questão é se você crê. Se você crê, você será remédio para a vida de outras pessoas e famílias. Se houver enfermos, você levará a cura. Como nós lemos aqui, se você crê que Jesus, ele é o rio. Se você crê que esse rio já está em você. Se você crê para entregar toda a sua vida, todo o governo da sua vida para Ele. Se você crê para mergulhar, para confiar. Se você crê dessa forma, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Você tem que ter fé. Para isso acontecer, o Ministério de Louvor já pode ir subindo. Para isso acontecer, você tem que ter fé. Jesus foi em muitos lugares. E em muitos lugares, Jesus não pôde operar milagres. E sabe por que ele não pôde operar nenhum milagre? Porque não havia fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero em Deus, que eu creio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tantas vezes Jesus falou: até a fé te salvou e a tua fé te curou. É a tua fé em Cristo que vai te levar a viver os 4 processos. É a tua fé que vai fazer que do teu interior fluam rios de águas vivas. Ei, se você não entrar no rio, se você não tiver fé, o rio não pode fazer nada por ti.
Ele só vai poder fazer em ti e através de ti, se tu tiver fé e tu entrar no rio, tu se entregar totalmente para Cristo. O Senhor nessa noite, Ele está convidando muitos aqui a dizer: vamos sair do raso? Vamos sair do tornozelo? Eu estou te chamando. Você vai dizer: eu não estou mais no tornozelo, eu já estou no joelho. Aí ele está dizendo: vamos sair do joelho? Vem mais um pouco. Mas eu não estou mais no joelho. Está na cintura? Então vem. Continua vindo. Só que agora tu não vai mais poder andar. Agora tu vai ter que nadar. Agora tu vai ter que mergulhar. Agora tu vai ter que se entregar. E confia. Pode confiar. Se entrega. Pode se entregar. Se rende. Pode se render. Pode confiar em mim. Eu não vou deixar você morrer. Pelo contrário, através de você eu vou gerar vida. Eu vou fazer de você um rio. E do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Essas águas que curam, que regeneram, que transformam, que faz a morte se tornar em vida. É essas águas que o Senhor quer que flua de dentro de você. Coloque-se em pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluias. Se Deus, preste atenção no que eu vou dizer agora. Se Deus ministrou você com esta palavra, se você foi ministrado por Cristo nessa noite através dessa palavra, eu quero convidar você a sair do seu lugar e você vir aqui na frente.